Aleluia, bom dia, queridos. A paz do Senhor, amém? Que tempo precioso estamos tendo aqui na presença do Senhor. Desde ontem que eu venho recebendo muito da parte do Pai. Não pude estar aqui na quinta-feira à noite, mas estive aqui ontem à noite, saí daqui transbordando, amém? Não sei como eu cheguei em casa, mas eu sei que cheguei. Amém? Eu sei que os anjos me levaram nas asas, amém? Mas eu sei que nessa manhã não vai ser diferente. Eu sei que essa manhã Deus tinha algo poderoso para compartilhar com as nossas vidas através da palavra, através do mover do Espírito de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e baixe sua cabeça, que nós vamos orar nesse momento. Paizinho, eu te dou graças por essa manhã, Pai. Essa manhã foi você quem fez, essa manhã foi você quem criou. Você preparou todas as coisas e deixou tudo favorável para que pudéssemos receber tudo aquilo que você tem para acrescentar nas nossas vidas. Nós temos um coração pronto, um coração disponível, uma terra que foi preparada para receber a boa semente da tua palavra. Está tudo pronto, está tudo preparado para que a tua palavra possa vir, ser implantada em nossos corações e venha germinar, Senhor. Venha dar frutos de bênção, frutos de transformação, frutos de crescimento, frutos de avanço, Pai, frutos de mudança na nossa vida. Porque nós não estamos conformados com o que nós temos. Por mais que nós estejamos vivendo numa época, numa dispensação favorável, mas nós sempre queremos mais. Nós não nos conformamos com o que temos e com o que fazemos, porque quem entende o teu potencial entende que sempre tem mais para vir de você. Eu te dou graças, Senhor, por uma manhã do derramar do teu Espírito, seja através da ministração da palavra, seja através do mover neste lugar. Nós queremos ficar prontos para receber tudo. Nós não vamos perder nada, não vamos negligenciar a tua presença e nem a tua palavra, mas nós receberemos tudo que você tem para compartilhar conosco. Pai, nós nos levantamos em fé nessa tarde, colocamos de lado o nosso cansaço. Nós vamos lutar contra o sono, nós vamos combater o cansaço que possa estar sobre o nosso corpo, porque nós não vamos perder a semente da palavra. Nós não vamos deixar ser roubados por Satanás, e nós prevaleceremos sobre o cansaço, sobre o sono, sobre tudo que esteja tentando roubar a nossa atenção nessa manhã. Eu te dou graças por uma manhã onde o Senhor vai estar estruturando coisas na nossa vida, vai estar clareando coisas a respeito da nossa vida e do nosso ministério, e vai estar nos firmando ainda cada vez mais, com mais certeza, com coisas mais concretas, Senhor, para cada um de nós. Eu te dou graças no nome de Jesus, amém. Aleluia. Onde está o povo afogueado do Espírito de Deus, cheio da palavra, que não se cansa com nada? Fiquei sabendo, vocês ficaram até 2 horas antes tocando pagode aqui, não foi? Pagode pra God, né? Cantaram até uma música do Eclésia aí, fiquei sabendo. Glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, irmãos. Eu sei que esse tempo, esses momentos são preciosos para a nossa vida, mas você tem que entender que existe algo que está acima disso. Existe uma diversão que é muito melhor do que aquela diversão, é a diversão no Espírito. Amém? E você não pode ficar disperso nesse momento, você não pode perder nada. Você tem que ficar ligado, você tem que ficar conectado. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, você sabia que você tem uma voz e que essa voz precisa ser ouvida? Sabe, irmãos, que o Senhor, Ele nos colocou nessa geração para fazermos a diferença. É como foi já falado nessa manhã, nós não estamos nessa geração por acaso. Por mais que pareça que alguns aqui nasceram por acaso, por mais que alguns digam assim: ah, foi um acidente, diga assim: não foi um acidente. Você tem um propósito para estar nessa geração, e esse propósito vai se cumprir na sua vida, se você quiser. Porque Deus quer, diga assim: Deus quer. E se nós quisermos, irmãos, nós vamos pegar junto aquilo que já é a vontade de Deus e fazer acontecer. Sabe, a nossa voz, ela tem um poder, a nossa voz, ela tem um potencial, e ela precisa ser ouvida onde nós estamos. Nós, quando olhamos para a Bíblia, o grande marco dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia é que eles se posicionaram com uma voz.
Eles se posicionaram com uma palavra. Eles não trocaram aquilo que eles estavam crendo pela geração em que eles estavam inseridos, porque eles estavam inseridos muitas vezes no meio de uma geração que não conhecia o Senhor, no meio de uma geração que negligenciava a presença de Deus. Nós vemos aí grandes homens e mulheres de Deus que se levantaram décadas atrás, que não se misturaram com aquilo que estavam ouvindo na sua geração, mas se posicionaram como uma voz profética dentro da geração em que estava inserida. E você tem que se levantar nessa manhã, você tem que se levantar nesses últimos dias, porque Jesus está voltando, e nós temos que nos levantar como uma voz profética, que vai se levantar no Brasil, que vai se levantar nas nações, se posicionando na palavra, dizendo: é isso que eu creio e ponto final. Que não vai se abater com as pessoas que se levantam com pensamentos contrários. Nós temos que nos posicionar na palavra, porque o mundo está cheio de pessoas posicionadas nas suas ideologias, e eles precisam se deparar com pessoas firmes nas suas convicções, ideologias. E a nossa convicção, a nossa ideologia não está baseada num partido político. A nossa posição e a nossa ideologia não está baseada, irmãos, no que o mundo fala. A nossa posição e a nossa ideologia é a palavra de Deus, e ela tem que ser firmada na nossa boca. Ela é a nossa ideologia, é a nossa convicção, é baseado no que a Bíblia diz, irmãos. Você tem que se posicionar como um jovem forte, como um jovem poderoso, que tem uma voz. E deixa eu dizer algo para você: não deixa ninguém te calar, não deixa ninguém te parar, porque o mundo está tentando pressionar a igreja, o mundo está tentando pressionar os jovens para calar a voz dos jovens e aceitar tudo que eles vêm derramando, como que derramam uma lixeira cheia de coisas que não prestam. Mas nós vamos nos posicionar e vamos dizer: aqui não. Você encontrou um que conhece a verdade, você encontrou um que tem as suas convicções na palavra. Porque o mundo não tem medo de falar o que eles creem. Muitas vezes nós nos calamos diante daqueles que se levantam contra a palavra. Nós temos que agir em amor e com sabedoria. Nós não vamos estar debatendo nem brigando aí no meio da rua. Mas deixa eu dizer para você: você tem que ter as suas convicções na Bíblia. Você tem que ter as suas convicções na palavra. Porque se você não estiver fundamentado na palavra, você vai ser sucumbindo pelas coisas desse mundo. Você vai ser engolido pelas coisas desse mundo. Muitas vezes você está dentro da igreja, mas com pensamento com coisas do mundo, com a ideologia que muitas vezes você recebeu de pessoas que não têm conhecimento da palavra, ou que distorcem a verdade da palavra para fundamentar algo que não tem a ver com Deus. Porque o próprio Satanás usou a Bíblia para tentar convencer Jesus a respeito da tentação. Mas Jesus conhecia a verdade da palavra e combateu aquela mentira que foi fundamentada na palavra. Então as pessoas podem chegar diante de você com meias verdades e assim: olha, mas Jesus fez assim, Jesus é amor, Jesus ele não rejeitou ninguém, mas Jesus rejeitou o pecado. Para todas as pessoas que chegaram diante dele, Jesus verdadeiramente não rejeitou ninguém. Diga assim: ninguém. Mas Jesus sempre tratava a pessoa e o caráter dela para que houvesse mudança. Porque se não houver mudança, o que adianta estar na igreja? Simplesmente para dizer: agora eu sou crente. Ei, diga assim: ser crente não é uma moda. Diga assim: é um estilo de vida baseada na palavra de Deus. Porque hoje parece que está virando moda, irmão, ser crente. Todo mundo quer ser crente, porque as pessoas estão querendo apenas desfrutar dos benefícios que tem em ser crente. Mas muitas vezes estão querendo deixar de lado os fundamentos e os princípios que são necessários para ser um cristão. Jesus não deixou de lado os princípios dele, não. Pelo contrário, aqueles que levantaram-se contra os princípios que ele estava anunciando, ele falou e falou a verdade. Mas isso não fez com que ele deixasse de amar aqueles que não falavam como ele falava. Até porque ele se entregou por todos. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que mostrar de que lado verdadeiramente nós estamos. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver a diferença. Ver que nós temos uma voz. Ver que nós temos um jeito de falar mesmo.
Vê que nós temos uma ideologia fundamentada na palavra e concreta, que não tem brecha. As pessoas têm que chegar perto da gente e serem convencidas da nossa verdade, não o contrário. Mas muitas vezes nós não temos convicção daquilo que nós cremos e somos rasos diante dos fundamentos e argumentos daqueles que se levantam para combater a verdade que nós muitas vezes ouvimos na palavra de Deus. Porque muitas vezes estamos apenas ouvindo e experimentando quase nada. Eu só vou ter fundamento para combater aquilo que se levanta contra a verdade da palavra de Deus quando ela for experimentada. Porque eu vou dizer para ela: olha, você pode falar 1000 palavras, mas contra o argumento que eu vivi essa verdade, você não pode falar nada. É como eu sempre digo: pessoas podem dizer para você: olha, esse Deus aí não cura. E eu não vou acreditar naquilo, não só porque eu ouvi isso, mas porque eu experimentei que Deus cura. Você está entendendo isso? Diga assim: eu tenho uma voz, e essa voz precisa ser ouvida. Não deixe que as pressões te calem. Não deixe que aquela voz do diabo que vem falar para você que você não pode, que você não consegue, que você não sabe, possa te calar. Não empresta os teus ouvidos para estar ouvindo coisas que não estão fundamentadas com a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e aquilo que você tem ouvido tem gerado convicções dentro de você. Irmãos, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Eu estou falando de uma ideologia cristã, de uma vida cristã, de um estilo de vida cristão. Mas eu estou falando de coisas no nosso dia a dia também. Você tem que se posicionar como filho e filha de Deus. Quem olha para você tem que ver Cristo em você. Quem ouve você falar tem que ouvir como Cristo falaria no seu lugar. Porque os discípulos, mesmo depois que Jesus foi embora, as pessoas diziam: aquele dali fala como o Rabi, aquele dali fala como Jesus. Porque eles continuaram colocando em prática e falando aquilo que Jesus tinha ensinado. Que as pessoas olhem para você e digam: ele fala diferente, ele tem um comportamento diferente, ele se porta de modo diferente, ele tem uma voz diferente nessa geração. Eu tenho que ouvir ele, eu tenho que ouvir ela, porque ela não fala como os outros falam. Quando Jesus falava, Jesus cativava a atenção das pessoas. As pessoas ficavam abismadas com as palavras que saíam da boca de Jesus. Ei, irmãos, Jesus, ele foi o primogênito de toda a criação, mas ele foi o primeiro. Isso quer dizer que haveriam outros que estariam por vir. Nós somos hoje aqui na terra aqueles que vão falar, e as pessoas vão parar para nos ouvir, vão querer saber o que nós queremos dizer, porque nós vamos falar com tanta convicção, com tanta verdade, que não vai ter como eles não acreditarem na gente. Um evangelho demonstrado, um evangelho que as pessoas podem ver encarnados na nossa vida. Não um evangelho apenas de palavras vãs repetidas, porque ouviu fala. E hoje estamos lidando com inimigos muito mais preparados. Mas se nós nos levantarmos fortes, não haverá inimigo que possa combater aquilo que nós temos convicção e aquilo que nós temos fundamento. Diga fundamento. A sua voz precisa ser ouvida, a sua voz precisa ser propagada. As pessoas precisam conhecer você e o Deus a quem você serve. Onde você estiver inserido, as pessoas precisam saber: eu posso encontrar socorro naquela pessoa, eu posso encontrar cura naquela pessoa, eu posso encontrar libertação naquela pessoa, porque ela fala como Cristo fala, ela ama como Cristo ama, e ela manifesta aqui na terra as verdades da palavra. Eles podem até falar mal de você, mas eu digo para você: quando eles precisarem, você vai ser a primeira pessoa que vai passar na cabeça deles. Porque aqueles que não são
convictos do que falam e do que são. Aqueles que não têm firmeza, eles também reconhecem, e são os primeiros a falar: o crente se diz crente fazendo aquilo, se diz crente falando daquele jeito, como é que pode ser crente? Mas quando eles falam de você e não encontram fundamento naquilo que eles estão falando, quando eles precisarem, é você que eles vão recorrer. Você está aqui nessa manhã? Por gentileza, Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Pessoas que têm voz profética nessa geração, elas não se vestem como todos se vestem. Elas não se alimentam do que todos se alimentam. Esse homem se vestia diferente. Esse homem se alimentava diferente. E esse homem era a voz profética de Deus para aquela geração, anunciando a vinda do Salvador. Você não precisa vestir o que todos estão mandando você vestir. Você não precisa se vestir como todo mundo está se vestindo. Porque o mundo está inserindo dentro da igreja um modo de vestir que fere princípios bíblicos. Deus é um Deus de princípio, e Ele não muda os princípios dele, nem que seja para nos favorecer. Não muda, de jeito nenhum. Ele continua sendo santo, e Ele continua exigindo de cada um de nós santidade, inclusive no vestir. Oi. Nós temos que entender que a nossa vestimenta, ela expressa quem nós somos. Como nós estamos vestidos fala muito quem nós somos. As pessoas têm olhado para você e têm entendido o que de você, têm reconhecido quem em você, tem visto quem em você. As pessoas podem estar tentando colocar um modo de se vestir, um jeito de se vestir, um jeito de se comportar. Mas nós, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós temos que seguir os princípios da palavra. Eu não estou dizendo que você vai andar por aí como uma pessoa que não sabe se arrumar. Irmãos, eu estou dizendo para você que tem roupas que não tem que estar no corpo de um filho de Deus. São roupas tão apertadas que eu não sei como um abençoado ou abençoada entra ali. Não sei como é que essas pessoas conseguem entrar nesse tipo de roupa. Porque nós no culto, meninas, nós homens não precisamos saber quais são as suas formas. Rapazes, as meninas não precisam saber quais são as suas formas. Guardem isso para os seus cônjuges. Aprenda a se vestir como um homem, como uma mulher de Deus, que guarda a santidade inclusive na roupa. Porque muitas vezes santidade está na nossa boca,
Muitas vezes nós cantamos santidade, mas não vestimos santidade. Nós somos reis e sacerdotes, e o sacerdote tem que se vestir com roupas de sacerdotes, que elevam santidade ao Senhor. O sacerdote era reconhecido também pelas suas vestimentas. Ele tinha um modo de se vestir, ele tinha um jeito de se vestir, que elevava glória e adoração ao Senhor. Como nós temos nos vestido? O que nós temos procurado para nos inserir e manifestar a glória de Deus? Porque muitas vezes as nossas palavras estão saindo muito bonitas, mas as nossas atitudes, o nosso jeito de vestir não tem correspondido com as palavras que saem da nossa boca. São palavras vãs, em que as pessoas olham para a gente e não vê correspondência com as nossas atitudes. Isso, incoerência. Então, nós temos que nos vestir seguindo princípios bíblicos. Sabe, irmãos, eu vejo um zelo desse acampamento para com os acampantes, que nós temos regras de vestimento. E nós aqui não estamos querendo implantar costumes, mas nós estamos querendo fazer com que você entenda que esse lugar é um ambiente de santidade. E que essa verdade que nós vivemos não só no nosso acampamento, mas na nossa igreja, tem que ser levado para o nosso dia a dia. Muitas vezes você está aqui com roupas adequadas, mas quando nós encontramos você no meio da rua, eu lhe confundo com os que são do mundo. Porque às vezes não existe diferença. Shorts curtos, barriga para fora, roupas decotadas, calças e bermudas apertadas. Você não precisa se misturar com o mundo para ganhar o mundo. Porque o mundo quer algo diferente mesmo. Diga assim: o mundo quer algo diferente. E se ele não vê, irmãos, na nossa vida algo diferente, eles não vão querer ser como nós somos. Vai ser mais um que se diz crente, mas que não vai fazer a diferença na geração que está inserida. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que quem tem uma voz profética se veste diferente, mas também se alimenta de um alimento diferenciado. O que é que você tem se alimentado nesses dias? Você tem se alimentado da internet? Você tem se alimentado das redes sociais? Você tem se alimentado de diversas coisas? Ou você tem buscado, como foi bem pregado ontem por Perilo, de se alimentar da palavra de Deus do seu dia a dia? Irmãos, ele falou algo ontem à noite que eu passei a noite meditando naquilo. Ele disse: se nós nos alimentássemos naturalmente como nós nos alimentamos espiritualmente, será que estaríamos de pé aqui? Será que teríamos forças para estar de pé? Se o nosso alimento espiritual fosse o alimento que nós precisássemos para estarmos de pé no natural, será que estaríamos de pé? Ou estaríamos desnutridos, sem força para ficar de pé? Nós temos que aprender a nos alimentar da palavra, mas também nós temos que entender o que também não devemos nos alimentar. Não só o que se alimentar, mas também o que não se alimentar. Uma boa alimentação, ela é fundamentada em comer coisas boas, mas também não comer coisas ruins. Diga assim: comer coisas boas e não comer coisas ruins. Porque senão aquilo que você está comendo de ruim vai fazer com que aquilo que você comeu de bom não tenha nenhum efeito na sua vida. O que adianta eu comer na hora do almoço um prato de salada e passar o resto do dia a comer besteira? Não vai trazer efeito nenhum para o meu emagrecimento e para a minha saúde natural. Então não adianta você acordar de manhã, ter o seu tempo devocional com Deus, de oração, de leitura da palavra, e passar o resto do dia se alimentando daquilo que não presta. Passar o dia se alimentando daquilo que vai ferir e denegrir tudo aquilo que você se alimentou de manhã. Então o que nós temos que prestar atenção, irmãos,
Não é só o que nós comemos, mas também o que não devemos comer. Cuidado com o tipo de canais que você anda por aí ouvindo, perfis que você anda seguindo no Instagram, contas que você anda seguindo aí no Facebook, no YouTube, coisas que parecem que são normais, mas que não está trazendo o nutriente necessário para o teu espírito, e pelo contrário, ainda está denegrindo aquilo que você recebeu de Deus. Então preste atenção do que você tem se alimentado. Faça uma dieta balanceada, com coisas que vão nutrir o teu espírito e vão te dar fundamento para aquilo que você recebeu possa permanecer em você. Você está aqui hoje de manhã? Eu sei que você está aprendendo algo. Eu amo ministrar com taça em silêncio, porque o barulho é por dentro. Aleluia. Diga assim: quem tem uma voz profética veste-se diferente e come diferente. Você não precisa comer de tudo que te oferece, porque eu decidi há quase um ano não tomar mais refrigerante. Não tomo. E quando as pessoas vêm me oferecer refrigerante, eu sou o mais educado possível. Digo: meu irmão, muito obrigado, eu me sinto honrado pelo que você está servindo, mas eu não vou tomar refrigerante. Eu não tomo. Tem um suco, tem uma água, eu tomo, mas eu não tomo refrigerante. E muitas vezes você está dentro de um contexto onde é lhe oferecido um tipo de alimentação que você sabe que não vai fazer bem, mas simplesmente para agradar aqueles que estão ao seu redor, você aceita. Você tem que agradar a Deus, porque se você decidir agradar os homens, você vai acabar se desagradando ao Senhor. Não importa se eu vou estar desagradando as pessoas, o que eu tenho que agradar é o meu Pai. E quando você agradar ao Senhor, Ele vai te dar estratégias de alcançar aqueles que estão ao teu redor. Porque quando eu chego e digo assim: olha, eu não tomo refrigerante, eu decidi não tomar refrigerante há mais de um ano. É mesmo, Vicente, eu estou precisando também parar de tomar refrigerante. Eu digo: irmão, insista nisso, isso não faz bem para você. O meu bom exemplo alcança aqueles que estão fazendo aquilo que é errado. Quando você se posicionar de verdade a rejeitar aquilo que não presta, para tentar te alimentar, aquele seu bom exemplo vai ser influência positiva para aqueles que estão ao seu redor. Diga amém. Aleluia. Daniel, por favor, capítulo 3. A gente está terminando a introdução. Estou brincando com vocês. Aqui tem 3 homens do povo de Deus que estava debaixo do reinado de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, e foi colocado um decreto para que ao som da banda todos se prostrassem diante da imagem. E todos os que estavam naquele lugar se prostraram. Daniel 3. Vamos ler a partir do 10. Diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qual que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei.
falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que eu acho de interessante? Esses 3 homens estavam lidando com uma autoridade. Diga autoridade. E a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. A gente sabe que a palavra não está falando da pessoa, mas do poder de autoridade que está sobre ela. Amém? Então o poder de autoridade que está sobre a pessoa foi constituída por Deus. E a Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus para corrigir. Está lá em Romanos 13. E uma autoridade se levantou contra esses 3 homens. Não só a autoridade, mas todos aqueles que estavam ao redor do rei, pedindo que eles fizessem algo que feria os princípios da palavra, que feria os princípios de Deus, aquilo que eles tinham aprendido com os seus pais, aquilo que eles tinham aprendido com os seus profetas, que só a Deus poderia adorar, ao Deus do céu que poderia adorar. Irmãos, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Esses homens, por mais que eles não cumprissem aquilo que o rei tinha mandado, diga assim, autoridade, eles não desonraram a autoridade. E eu quero trazer um contexto aqui para nossas vidas. Nós estamos vivendo numa época, num momento político crucial para a nossa nação. Nós estamos debaixo de governantes que tentam, de um jeito ou de outro, quebrar a influência da igreja sobre o Brasil. Tentam nos impor princípios que estão contrariando a verdade da palavra. E por mais que nós entendamos que isso é errado, nós não somos obrigados a fazer, mas não podemos desrespeitá-los como autoridade. Diga amém, pelo amor de Deus. Por mais que você não concorde com a sua autoridade governamental, por mais que você seja contra, e nós somos contra a princípios que eles têm levantado contra os princípios da palavra, sim, mas eles são autoridade. Você não é obrigado a fazer, até porque a Bíblia nos dá fundamento para desobedecer a autoridade quando ela vem nos exigir aquilo que está contra a palavra, mas a Bíblia não nos dá autoridade para desonrá-los. Não só autoridades eclesiásticas, mas autoridades governamentais, autoridades militares precisam ser respeitadas. Eles disseram: rei, olha, nós não vamos fazer isso que você mandou, porque nós temos uma autoridade maior que está acima de você, que é Deus. E Ele nos ensinou que só a Ele nós iríamos nos prostrar e adorar. E se você for ver depois lá na frente, Daniel do mesmo jeito, ele não desonrou a autoridade que estava constituída. Então cuidado com tipos de chacotinha que muitas vezes você tem postado nas suas redes sociais, referindo-se às suas autoridades governamentais. Cuidado com piadas que você anda rindo por aí, desrespeitando uma autoridade que foi constituída por Deus. Você está quebrando um princípio. E eu vou repetir mais uma vez: Deus é um Deus de princípios. Você não vai fazer o que eles mandam se não estiver de acordo com a palavra, mas você não vai desonrá-los, porque eles são autoridade.
Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quando você se posiciona em ser uma voz profética na sua geração, deixa eu te dizer algo, abre os seus ouvidos agora, você não estará só, porque o Senhor, Ele vai pegar junto com você a respeito daquilo que vai sair da tua boca, que concorda com a palavra dEle. Você não estará só. Então te levanta forte, te levanta poderoso, te levanta contra tudo e todos que estão falando contra a palavra de Deus. Se posicione como uma voz profética na sua geração. E meu irmão, quando você falar, as coisas vão acontecer. Quando você falar, o Senhor vai pegar junto com você e vai acontecer. Diga: vai acontecer. Mais uma vez, diga: vai acontecer. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, vai acontecer. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de ser a boca de Deus aqui na terra, porque aquilo que Ele te manda dizer, Ele também se responsabiliza em fazer. A nossa parte é viver, a nossa parte é crer, a nossa parte é falar, e a parte do nosso Pai é realizar. Então quando o Senhor falar com você e falar através de você, não fica se preocupando: será que vai acontecer? Não. Se Ele falou, vai acontecer. Eu quero concluir com vocês 1 Reis, capítulo 18. (18, 20). Então vamos ler a partir do 23. Elias estava aqui diante dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. Diz assim: deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo é que é Deus. Aleluia. O Deus que responder com fogo é que é Deus. Amém? E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse-lhes Elias ao profeta de Baal: escolheis para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vossos deuses, e não lhes metei fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito.
Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atentando à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem ação alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Quando você se posicionar em ser voz profética nessa geração, vão se levantar pessoas que vão tentar zombar contra o teu Deus. Vão se levantar pessoas que vão tentar dizer para você: olha, não segue nessa não, isso não dá certo não. Tentando quebrar a convicção que você tem dentro de você a respeito do Senhor. Mas se você se posicionar no Senhor, eles podem até fazer o barulho que for, eles podem fazer até o reboliço que quiser, eles podem dançar quantas vezes quiser, mas não haverá resposta, porque só existe um Deus verdadeiro, e esse responde com fogo. Esse Deus responde com fogo. E eu digo mais para você: você não vai ser envergonhado, porque as pessoas vão reconhecer o Deus a quem você serve, e vai dizer: só o seu Deus é Deus, só o seu Deus é Deus, só o Deus do céu é o Deus verdadeiro, é aquele que responde com fogo. Quem é voz profética nessa geração sabe o Deus a quem serve, e não duvida do seu potencial, nem diante daqueles que se levantam para falar contra. E eu quero concluir com algo. Posicione-se como voz profética na sua geração, mas também se posicione como voz profética que vai trazer uma mudança para o Brasil. Escolha o candidato correto.
As pessoas muitas vezes dizem assim, não se discute a respeito de política e de religião. E isso foi o tipo de dogma que foi colocado dentro das pessoas, para que as pessoas não pudessem pensar e meditar naquelas pessoas em que elas deveriam votar. Se discute, sim. Se posicione como alguém que vai colocar uma pessoa naquele poder, naquele trono de autoridade do Brasil, que vai fazer com que os princípios da palavra possam ser propagados. E o Senhor, Ele falou muito forte comigo nessa manhã, que aqui no nosso meio tem jovens, tem adultos, que o Senhor tem incomodado a respeito de entrar na política, e que tem medo por causa de toda a podridão que hoje está envolvida a política no Brasil. Mas eu quero orar por você, que o Senhor tem falado que você tem que se envolver com isso, para ser a voz profética dentro do Congresso Nacional, para ser a voz profética dentro da Câmara, dos ministérios. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. E o Senhor vai te levantar como voz profética na sua geração, sendo um político de Deus, cheio da palavra, cheio da unção, cheio de convicção no Senhor. Se você está aqui hoje de manhã, venha cá, eu quero orar por você. Pode vir, não tenha medo. A vontade de Deus é que tenha filhos dele lá dentro da política mesmo, para restaurar a política do Brasil. Essa história de quem entra lá se corrompe, não vai se corromper. Pelo contrário, vocês vão mudar a história. Mulheres e homens da palavra, e que tem convicção do Deus a quem serve. E se o coração de vocês estiverem aliado com o do Senhor, se preparem, porque Deus vai começar a abrir as portas para aquilo que Ele tem para fazer. Eu declaro no nome de Jesus que vocês vão entrar naqueles lugares onde havia podridão, onde havia miséria, onde havia corrupção, levando a unção do Espírito, levando a sabedoria da palavra, levando as convicções da palavra e aquilo que está impregnado dentro de vocês no sentido cristão. A política, ela está sendo restaurada na nossa nação, e vocês vão ser os precursores daquilo que vai ser mudado na nossa nação brasileira. Vocês vão se posicionar como políticos sérios, como políticos da palavra, como pessoas que vão fazer com que o reino de Deus avance aqui na nossa nação. Pai, eu declaro no nome de Jesus sobre a vida deles ousadia, intrepidez, para fazerem a diferença dentro daqueles lugares. Eu declaro no nome de Jesus que eles não vão se misturar, mas eles vão fazer a diferença dentro das câmaras, dentro, Senhor, dos governos, dentro dos ministérios, dentro daqueles gabinetes, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Quem sabe eu não estou diante do próximo presidente do Brasil, daquele que vai trazer, Senhor, a mudança para a nossa nação. Pai, eu declaro no nome de Jesus a tua unção vindo sobre eles, trazendo capacitação, trazendo sabedoria, discernimento espiritual, para entender todas as coisas. Que os olhos espirituais deles, Senhor, sejam abertos e estejam mais aguçados para ver no ambiente espiritual qual a melhor decisão a tomar. Uma percepção espiritual sendo aguçada na vida deles, e eles enxergando, eles vendo, eles entendendo o que é necessário para que favorecer o povo, para que haja uma boa educação, para que haja uma segurança de qualidade, para que eu possa trazer um desenvolvimento político e econômico para a nossa nação. Eu declaro no nome de Jesus, eles se levantando como homens fortes e poderosos dentro da política, que vai fazer a diferença no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E portas vão ser abertas para vocês. Favor de Deus diante dos homens, no nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Você que tem uma voz profética nessa geração, começa a declarar
com a tua voz aquilo que você quer na nossa nação, aquilo que você está crendo para o Brasil. Você tem uma voz e precisa ser ouvida. Deixe o inferno ouvir a tua voz, deixe os céus ouvir a tua voz ecoar. Começa a declarar agora sobre o Brasil. Começa a declarar na tua cidade. Começa a declarar nessa geração palavras de transformação, palavras de mudança. A tua voz tem um potencial, ela tem um som poderoso que ecoa nas gerações. Começa a falar nesse momento. Começa a declarar aquilo que estiver no teu coração. Profetiza, profetiza, declara, fala a verdade. Te levanta nessa manhã como alguém que vai fazer a diferença no contexto em que está inserido, que vai fazer a diferença na sua família, que vai fazer a diferença na sua cidade, que vai fazer a diferença nas nações. Que não está conformado com esse século, mas que através da renovação da mente trará transformação. Oh, xerebrababacanda lamanaia sou, rebrabababacanda lamanaia. Vozes que clamam no deserto, anunciando a volta do nosso Salvador. Xerebrecanda lambrababacê. Declare. Te dou graças, Senhor. Te dou graças porque você é que abre os caminhos do deserto, que faz aquilo que é preciso fazer. No nome de Jesus eu te dou graças por essa manhã, pela tua unção que está disponível nesse lugar, pela tua palavra que foi ministrada nesse lugar, porque ela não voltará vazia para você, mas ela realizará nas nossas vidas tudo aquilo que foi lançada para que fizesse. Eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Você é quem abre portas. Você é quem opera milagres. Você é que faz o que é necessário fazer. Em nome de Jesus.